meus alunos do quarto ano. Vamos começar mais uma aula. Hoje a nossa aula vai ser um pouco diferente, porque nós vamos estar fazendo revisão para a prova de música do primeiro bimestre, né? E na semana que vem a gente vai estar fazendo a prova e é um procedimento nosso de praxe fazer uma revisão com a matéria, tá? Essa revisão vai ser feita com a bateria de questões, eu tenho a minha aqui, aí a gente vai estar comentando toda a matéria que vai estar na prova. Bem, gostaria de fazer primeiro uns lembretes para vocês. Nós iremos fazer a revisão da matéria ministrada durante o primeiro bimestre. Vai ser com a bateria, como eu falei, tá? O conteúdo da bateria de questões é o mesmo da prova, tá? A forma de estar cobrando é que modifica um pouco. Eu costumo falar que a bateria de questões é até mais difícil do que a prova, né? Às vezes o que está aqui para escrever, lá está para marcar, né? Mesmo que você marcar é mais fácil, né? Quando você vê a resposta, você lembra, poxa, eu li isso aqui, tá. Então é mais fácil. Aqui é tudo de escrever, então fica mais difícil. Então eu acho que, né, a prova é mais fácil. Então, se vocês entenderem e praticarem os exercícios, terão plena condição de ter um bom aproveitamento na prova, né? E a gente vai trabalhar os conteúdos, eu vou explicar, vamos rever, tá? Vamos para a primeira questão, tá? A primeira questão está pedindo o seguinte: qual o papel do intérprete numa obra musical? O intérprete, tá, é a pessoa que faz a obra musical acontecer, tá? Então, ele pode fazer isso, tá? Ou cantando, tá? Ou ele pode fazer isso tocando. É as duas possíveis formas de você interpretar uma obra musical. Então, tá? Ele canta ou ele toca a obra musical. Esse é o papel do intérprete, tá? E já apareceu para a gente a questão número 2. Qual o papel do compositor na obra musical? Gente, o compositor é o cara que cria, o cara que inventa. Do nada, ele faz surgir a obra musical, tá? Então, ele é o responsável por aquela obra que não existia, ela aparecer, tá? E ele é chamado, tá, de compositor, e o papel dele é criar. Ele cria, ele inventa a obra musical, tá? Apareceu para a gente a questão número 3, tá? E ela está falando sobre o conceito de música, tá? Sobre o conceito de música, podemos afirmar que ela é a arte pontinho, 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 tá? A música é uma arte. Então, a arte procura o quê? O belo. Toda arte procura o belo, tá? Você nunca vai colocar um quadro na parede da sua casa para enfeiar a parede. Você coloca para embelezar, para fazer o ambiente ficar mais aconchegante. Você escuta uma música, porque aquela música ela tem uma mensagem bonita, ela tem um acompanhamento muito rico, muito chique. O ritmo dela é gostoso, dá vontade de dançar. Não é assim? Pois é. Então a música procura sempre o prazer do belo. Por isso que ela é uma arte. E cada arte ela tem o seu, né, o seu material. Assim como a pintura, que eu usei como exemplo aqui, a pintura ela usa como matéria-prima o quê? A cor. A música usa como matéria-prima o quê? O som. Então, por causa disso, a música ela é conceituada, ela é definida como arte dos sons, tá? Então, o nosso conceito, o conceito que a gente trabalha de música é que ela é uma arte, ela é a arte dos sons. Vamos escrever? Vamos lá. Sobre o conceito de música, podemos afirmar que ela é a arte dos sons. Então, a gente trabalha esse conceito de música na nossa escola. Vamos lá? Vamos seguir em frente até aí alguma dúvida? Ou está tranquilo? Está tranquilo? Então, vamos lá. Bem,
quais os nomes dos símbolos abaixo. Foi colocado 2 símbolos musicais ali e estão perguntando o nome. Para a gente entender o nome desse símbolo musical, a gente precisa saber um pouquinho da história dele, né? O primeiro símbolo musical, ele é chamado de lira de Apolo. Apolo era um jovem muito bonito, morava na Grécia Antiga, e ele era poeta, né? Ele compunha poesias, e nessa época as poesias não eram declamadas, a poesia ela era cantada, tá? E ele cantava as poesias que ele mesmo fazia, acompanhando, né? Se fazendo acompanhar da lira. Então, por ele estar sempre com esse instrumento, acabou que o instrumento ficou conhecido como lira de Apolo. Tá? E por ele usar esse instrumento, que ele se fazia acompanhar para cantar as suas poesias, né? Esse instrumento virou o símbolo da música. Então, a lira de Apolo, ela é o símbolo da música, e ela tem esse nome porque o Apolo é o instrumento do carinho do Apolo, né? Estava sempre com ele. Então, a lira de Apolo. Tá joia? Vamos escrever? Lira de Apolo. Escrevemos, tal. É o instrumento que a gente usa para simbolizar a música. Já o segundo símbolo, né? Tá? Ele é usado para escrever a música. E quem inventou, tá? Foi o Guido, um jovem italiano, né? Guido de Arezzo, porque ele nasceu na cidade de Arezzo, né? E ele que criou toda a teoria de música, né? Ele sistematizou, ele organizou a teoria de música. Então, ele deixou estabelecido, deixou a ordem, né? Toda vez que você for escrever a música, a primeira coisa que você tem que colocar é a clave de sol. Então, ela, nesse sentido, ela abre a música, ela começa a música. Daí o nome dela, clave. A palavra clave significa chave em italiano, tá? Então, chave de sol, clave de sol, porque ela abre, ela começa a música. Vamos escrever? Clave de sol, tá? E já apareceu pra gente a quinta questão que tá perguntando aqui. A obra musical Lavar as Mãos é uma obra vocal ou instrumental? Olha, depois de brincar no chão de areia a tarde inteira, antes de comer, beber, lamber, pegar na mamadeira, lava uma mão, lava outra, lava uma, lava outra mão. Então, essa música, ela tem uma letra. Se ela tem uma letra, ela foi feita para ser o quê? Cantada. Só dela ter uma letra, já está falando que ela foi feita para ser cantada. Então, a obra musical Lavar as Mãos é uma obra vocal, tá? Lembra que eu levei para vocês a música, a gente botou a letra no quadro, a turma toda cantou, se alegrou com a música. É uma música vocal. Se tem letra e ela é cantada, ela é vocal. Tá beleza? Alguma dúvida até aí? Posso continuar? Então vamos lá. A questão 6. Explique o que é a música vocal. Simples. Simples. Música vocal é a música cantada. Se tem alguém cantando, ela é vocal. A música vocal é a música cantada, tá? Então, se eu botar uma música para vocês, tem uma pessoa cantando, essa música é vocal. Tá beleza? Vamos continuar, então. A questão 7. Vocês vão explicar, tá, para mim o que é uma música instrumental. Tá? Vamos lá. A música instrumental é a música executada apenas por instrumentos musicais. Um exemplo, para vocês entenderem melhor, eu gosto muito de exemplo, né? É a música
erudita. A grande parte da música erudita, a música para ser tocada por uma orquestra, tá? Grande parte, são músicas só para serem executadas pela orquestra, então ela não tem letra, tá? Então essas músicas, elas são músicas instrumentais, tá? É a música instrumental, né? Já apareceu para a gente a questão 8, né? O que ela está pedindo? O músico recebe uma denominação de acordo com o instrumento que toca. Já deu a dica, né? Como é chamado o músico que toca bateria? O cara que toca bateria é muito simples, né? O cara que toca flauta é o quê? Flautista. Toca piano é o quê? Pianista. O cara que toca harpa é um harpista. Que toca bateria? É o baterista. É o baterista, tá? Só que a bateria num conjunto musical, tá? Ela fica lá atrás, né? Fica lá atrás. E lá também tem um músico, tá? O baterista, quando ele está tocando um instrumento, bateria, ele é baterista. Mas ele pode também estar tocando uma série de outros instrumentos, né? Lá atrás, onde fica a bateria, tem uma mesa que fica o chocalho, fica o triângulo, fica um carrilhão, fica as baquetinhas, fica o reco-reco. Então, todos esses instrumentos são instrumentos de percussão, tá? E esse músico, quando ele toca todos esses instrumentos, não só a bateria, mas ele toca todos os outros, ele muda a denominação dele. Ele é chamado de percussionista. Então, percussionista é o cara que toca todos esses instrumentos da percussão lá atrás. Ficam tudo lá agrupadinho numa mesa e ele pega um, pega outro, dependendo do que a música está pedindo, tá? Bem, apareceu para gente já a questão número 9. Como é denominado o grupo de cantores distribuídos de acordo com o tipo de voz e seu alcance? Olha só, esse grupo de cantores, que eles são de diversas vozes, né? Ele é chamado de coro ou coral, tá? Coro e coral têm o mesmo sentido, o mesmo significado, pode ser uma ou outra, tá? E quando eu falo que eles são distribuídos de acordo com voz, é que eles são separados na hora do ensaio ou mesmo da apresentação, eles são separados, né? Então fica soprano, contralto, são as duas vozes femininas, tenor e baixo, as duas vozes masculinas, tá? E essas vozes, essas vozes, elas são separadas de acordo com o alcance que a pessoa consegue fazer com a sua voz, o alcance sonoro, o alcance de notas, né? Tá? Então, é o coro ou coral. Vocês podem usar as duas formas, estão corretas, tá? É um grupo, o que é um coro? É um grupo de cantores. E eles produzem, tá, a música coral, que também é uma música vocal, porque ela só tem voz. Tá joia? Bem, eu espero que vocês tenham gostado, tenham entendido também, né? Desejo a vocês uma ótima prova. Aqui, nessa revisão, eu coloquei apenas a matéria, tá? A nossa prova tem outras questões que são questões ligadas à própria prova, tá? Por exemplo, pode vir perguntando o título da música, pode estar perguntando quem é o compositor, tá? Quem é o intérprete da música da nossa prova. Isso tudo a própria prova responde. É só você virar a folha
e ver aonde estão esses dados na prova. Outra coisa que vai depender do entendimento de vocês, tá? E pode vir na prova, nas provas anteriores eu sempre costumo colocar, eu coloquei, tá? É a questão que pergunta qual é o assunto tratado pela letra da música. Bem, para você saber o assunto tratado na letra da música, você tem que ler a letra da música e ver qual é o discurso dela, o que ela está falando. É interpretação mesmo, tá? Na aula que vem, a gente vai ter uma outra videoaula em que eu vou estar explicando para vocês, tá? Passando para vocês a orientação de como que vocês vão responder as questões da prova. Então, eu recomendo a vocês a não resolverem a prova antes de assistir o vídeo da aula que vem, tá? Para vocês, se tiverem alguma dúvida, vocês se orientarem melhor com a videoaula, tá? Ó, um abraço do tio Wilton, até a próxima aula, tá? E tchauzão. Se cuidem, tá bom?